Nesse vídeo, nós vamos dar uma olhada nessa planilha, que é um simulador de financiamento de imóvel em Excel. Nesse caso, nós vamos utilizar a planilha de tabela Price, mas aqui eu vou deixar na descrição do vídeo o mesmo vídeo para a tabela Saque, para você ver que é o mesmo material e funciona também como um simulador de financiamento de imóvel. Caso você se interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Esse material em Excel ele é de uso extremamente simples. Você não precisa ser um expert em Excel, você não precisa ser um expert em financiamento de imóvel. Você só precisa inserir os dados nas células que estão aqui em cinza e a partir disso a planilha vai fazer toda a simulação desse financiamento para você. Além disso, ela vai trazer informações como quanto você gastou, quanto tempo que você vai levar para pagar, qual que é a parcela, enfim, todas essas informações estarão aqui de forma bastante simples. E o mais interessante é que você consegue, nesse caso, fazer diversas simulações de forma bem rápida, porque você tem uma planilha bastante profissional na sua mão. Dessa forma, quais são as informações que você deve inserir nas células em cinza, que eu tinha citado para você? Você vai ter que inserir 5 dados. Primeiro, valor de entrada. Depois, valor financiado. Depois, a taxa de juros total ao ano que você negociou lá com o banco. Depois, o número de prestações em meses. E depois, eventuais custos extras que tem de vez em quando, uma taxa administrativa, uma coisa ou outra e tudo mais. Então, com esses valores aqui, a planilha já vai montar todo o cálculo lá do outro lado. Você só tem que inserir os dados da forma correta. Numa primeira visão, logo de cara, ela já te traz alguns cálculos. Na verdade, aqui você tem um painel resumo, que conforme você for fazendo as simulações, ou até mesmo incluir amortizações, a planilha vai trazer quanto que você gasta. Então, logo de cara, ela já fala o valor total do bem, a taxa ao mês convertida a partir da taxa anual que você inseriu, a parcela inicial, nesse caso aqui de R$ 2.023,05, e depois o total que você gastou. Nesse financiamento, você deve gastar algo em torno de 910 mil, sendo o valor de entrada 150 mil, total de parcela 728 mil, total de taxas 32 mil, e aí o total gasto para adquirir esse imóvel de 400 mil é esse valor aqui. É claro que você gasta 910 mil, que é 2,27 vezes o valor do bem, já que é 400 mil o valor do bem, só que não se esqueça que isso está diluído em 30 anos. Então você troca um bem que hoje vale 400 mil por parcelas ao longo de 30 anos, e aí ao longo dos 30 anos você gastou, tudo bem, 910 mil, mas o grande ponto é que é um financiamento. Então, por mais que essa comparação não seja tão justa, nós trazemos aqui para você ter essa informação mesmo assim. Às vezes as pessoas gostam de ver e com as amortizações você vê que é bem importante ter essa informação. Então, nesse caso aqui, nós temos um imóvel de 400 mil que vai te custar 910 mil. O simulador de financiamento de imóvel, que é essa tabela que você está vendo, faz toda a evolução do financiamento para você. Então você consegue ver o seu saldo devedor, quanto de juros tem na primeira parcela, quanto de parcela você vai pagar, e você vê o seu financiamento evoluindo. Então, no primeiro mês, é praticamente juros que você paga, você tem um saldo devedor no segundo mês, do terceiro mês, e assim o seu financiamento vai evoluindo da primeira até a última parcela, que nesse caso aqui é de 360 meses. E, diga-se de passagem, essa planilha tem a possibilidade de inserir até 420 meses, que geralmente é o prazo máximo que nós temos no financiamento imobiliário, 35 anos. Então, todo o cálculo da simulação do financiamento já é feito aqui. E você consegue colher os resultados resumidos aqui nessa primeira aba. Eu havia te dito que, além de calcular todo o financiamento do imóvel, essa planilha permite que você faça simulação de amortização. Então, como que funciona isso, caso você não esteja habituado com o conceito? Quando você faz um financiamento, você tem lá um saldo devedor. Cada parcela que você paga praticamente juros e um pouquinho de amortização, a amortização do mês. Essa amortização que você paga é o que vai derrubando o seu saldo devedor, que é onde vai incidir cada vez menos juros, no caso da tabela Price, e aí como a sua parcela se mantém estável, você vai aumentando o quanto você abate e você consegue um dia quitar esse financiamento. O grande ponto aqui é que você consegue acelerar esse processo, colocando amortizações pontuais. Então vamos supor que você por acaso recebeu 20 mil. A sua parcela é de 2 mil, então você tem lá 20 mil na sua mão, você pode pensar na sua cabeça que você vai abater 10 parcelas.
né? Porque você vai ter 20 mil na mão, cada parcela é 2 mil, então você consegue abater 10 parcelas. Mas é muito mais do que isso, eu vou mostrar aqui para você. Vamos supor que você recebeu esses 20 mil, que pode ser alguma grana de alguma coisa, lá depois do mês 12. Então nós temos aqui o mês 12, você pagou a sua parcela do mês 12 e vai pagar 20 mil. No caso, como que você deve inserir isso na planilha? Depois de escolher o mês em que você vai fazer a amortização, que é a linha que você seleciona, você vem aqui na coluna em verde, valor extra informado, e coloca 20 mil. Na coluna da frente, você vai ter que escolher entre período e parcela, porque são as duas informações que essa caixa de seleção permite. Se eu colocar período, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o período do meu financiamento, eu vou diminuir a quantidade de meses. Olha só, antes de eu fazer essa amortização, me faltava 348 meses para quitar o financiamento. Eu vou dar 10 mil e eu não vou queimar só 10 parcelas. Vai ficar faltando para mim 253 parcelas. Então eu consigo, nesse exemplo aqui, diminuir quase 100 parcelas. Por que isso acontece? Porque quando você coloca 20 mil, o seu financiamento é remodelado e as parcelas do final são diminuídas. Você continua pagando do mês seguinte com o mesmo valor, mas ela diminui as parcelas do fim. Ah, então significa que a cada 20 mil que eu coloco eu vou diminuir 100 parcelas? Não, né? Aqui, nesse caso, o seu financiamento foi remodelado para um saldo devedor menor e ele diminui o prazo para 253, porque tem muita coisa aqui de juros e tal no seu financiamento. Então, você consegue diminuir muito. Mas se eu colocar outra de 20 mil aqui no mês seguinte e selecionar de novo o período, eu já diminuo menos, porque o meu saldo devedor vai mudando. Então, por isso que a proporção entre o que você vai dar de amortização e o que você tem de saldo devedor vai alterar, então por isso seu financiamento altera também. Então nesse caso aqui, só de eu ter dado 20 mil de amortização, eu já diminuo o meu gasto para 732 mil. O simulador já traz isso para mim. Aquele gasto, você se lembra que antes era de 910 mil, 2,3 imóvel, eu consigo diminuir para 732 mil. Então eu dou 20 mil de extra, mas eu diminuo muito as minhas parcelas e gasto aqui 1,8 imóvel, né, em relação ao valor presente desse imóvel. Eu posso também diminuir, ao invés de diminuir no período, o que diminui drasticamente o meu prazo, eu posso diminuir o valor da parcela. Nesse caso aqui, eu diminuo a quantidade de parcelas em quase 100, só que a minha parcela fica igualzinho, 2023. Se eu diminuir a parcela, o número de meses que me falta vai ser a mesma toada anterior, diminuindo um por mês, conforme eu vou pagando, só que eu diminuo um pouco mais de R$150 aqui no valor da minha parcela. É óbvio que quando você diminui na parcela, você vai ter um financiamento que vai durar o mesmo tempo, com uma parcela menor, e o impacto disso realmente acaba sendo um pouco menos intenso do que quando você diminui o prazo, porque você, no caso do prazo, lá do período, você estaria se livrando de muito tempo de financiamento, o que não é o caso aqui. Então, por isso que há essa diferença. Mas, de qualquer forma, você consegue fazer essas simulações. Vale dizer também que não é apenas um único mês. Você pode colocar um valor extra, que é uma amortização pontual, em todos os meses e alternar entre parcela e período para conseguir dessa forma fazer as simulações de amortização. Com base nisso tudo, nós temos, portanto, um simulador completo de financiamento de imóvel. Desde quanto que você vai gastar para você alterar os valores aqui e já ver qual que é o impacto direto disso no valor total gasto, e também com amortizações pontuais que vão ocorrer ao longo do tempo e você vai conseguir ter uma economia bastante relevante de dinheiro. Como eu disse, nós fizemos a simulação aqui na tabela Price, só que você consegue também adquirir a mesma planilha em tabela SAC. Eu tenho outro arquivo que é tabela SAC, é um outro produto, que eu vou deixar o link também para você dar uma olhada e outros vídeos aqui no canal para você também acompanhar. E caso você se interesse por esse material da tabela Price, eu reforço, o link para aquisição está disponível aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de adquirir esse material bastante interessante e inteligente por um preço bem bacana para te ajudar nas simulações de financiamento de imóvel. Nós nos vemos por aí e até mais!